Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos os erros mais comuns cometidos pelos alunos ao construírem aí o seu texto, seja ele narrativo, descritivo ou até mesmo dissertativo. Então nós vamos verificar quais são essas ocorrências mais comuns de erros que acontecem aí durante a escrita textual, certo? Primeiramente, olha só, nós temos aqui, não abrevie palavras. Por exemplo, você com o vício aí da linguagem da internet, acaba que abreviando no ato da escrita textual algumas palavras que não são permitidas pela gramática, como por exemplo, professor, coloca prof, coloca só o pezinho, população, coloca pop. Então, esse tipo de abreviação que não é permitida pela gramática, tá? Conforme aí nós estudaremos mais adiante a respeito da formação das palavras, esses termos aqui não são permitidos, certo? Então, evite fazer esse tipo de abreviação no momento da escrita do seu texto. Outro erro também bem comum, olha só, não use raciocínio absurdo, a percepção exagerada dos fatos, para tentar persuadir o leitor. Então, esse raciocínio absurdo aqui é quando você envolve um todo. E esse todo, você não tem como fazer a distinção de quem comete ou não, certo? Determinado ato. Por exemplo, o Brasil precisa mudar ou todos os brasileiros, sem exceção, vão morrer de fome. Olha só que raciocínio absurdo. Será mesmo que todos os brasileiros vão morrer de fome? Então, evite utilizar essas expressões que pegam o geral, certo? Usem expressões partitivas, como por exemplo, a maior parte, uma grande parte, a maioria. Então, esses tipos de termos, tá, são utilizados para que você elenque uma parte daquilo que você quer propor aí na construção do seu parágrafo, certo? Um outro erro bem comum, olha só, não generalizar, tá? Por exemplo, os políticos são corruptos, os jovens são alienados. Quando você utiliza esse tipo de linguagem, você está querendo colocar todos os políticos e todos os jovens. Será mesmo que todos os políticos são realmente corruptos? Será mesmo que todos os jovens são realmente alienados? Então, também, para que você não generalize, você precisa utilizar as expressões partitivas, conforme eu expliquei anteriormente. E a partir daí, você vai trilhar um bom caminho para o seu texto. Outros erros, olha só, para que você não anule seu texto, escrevendo letra ilegível, tá? Quando eu coloco aqui ilegível, significa dizer que você não precisa ter uma letra bonita, mas uma letra legível, uma letra que dê de entender no momento da leitura. Fugindo do assunto, por exemplo, lá no texto pediu para você criar a história a partir dos quadrinhos que aparecem. E você vai construir um poema. Não tem correlação, tá? Os assuntos. Então, você pode aí anular o seu texto em decorrência desse fator. Escrevendo a lápis, quando a proposta pede que você escreva a caneta preta ou azul, tá? Infelizmente, muitos alunos acabam zerando aí o seu texto no Enem ou em outros vestibulares em decorrência desse fator, que parece simples, mas que infelizmente ainda é muito cometido. Mudando a modalidade redacional, pediu narração, você escreveu descrição. Pediu um texto poético e você escreveu dissertativo. Então, você pode anular o seu texto em decorrência também deste fator. Não respeitando o número de linhas mínimo e máximo exigidos. Isso eu vejo bastante acontecer. O mínimo de linhas são 15, o aluno escreve apenas 10. Ele pode ter o seu texto anulado por conta disso. O máximo são 30 linhas e o aluno escreveu 35. Ele ultrapassou a quantidade de linhas, podendo o seu texto ser anulado, tá? Se você estiver aí, daqui a pouco vocês estarão prestando vestibular, Enem, UFMA, outros vestibulares aí de outros estados. Então você precisa respeitar essa quantidade mínima e máxima de linhas.
Copiando ideias de textos motivacionais. Professor, onde é que eu encontro esses textos motivacionais? Esses textos estão aí para ajudá-lo a criar, a fazer a construção do seu texto. Por exemplo, em um texto narrativo, tem lá o início da história e depois ele vai pedir o que você vai fazer. Se é para modificar o final, se é para reescrever a história, se é para escrever uma outra história inserindo outros personagens. Tudo isso você vai verificar dentro da proposta de redação que foi até você, tá? Então, muito cuidado aí, não copie na íntegra os textos motivacionais. Eles simplesmente estão lá para te auxiliar as ideias que você vai montar dentro do seu texto, certo? Ainda, nos erros mais comuns, não comece a redação com períodos longos. Quando ele trata aqui de redação, ele está atribuindo ao texto, tá? Exponha logo as suas ideias, não fundamente seus argumentos com falas que não sejam de domínio público. Então, muito cuidado, dependendo da proposta que você está desenvolvendo, você precisa estar atento aí a todas essas conexões. Por exemplo, a mulher do meu vizinho estava comentando que seu filho mais novo saía todas as noites. Fiquei admirado com a simplicidade com que ela falava. Será que as pessoas conhecem a mulher do vizinho? Não. Então, muito cuidado aí com essas falas, com essas escritas de domínio público. Dependendo aí do seu texto, você pode escrever neste formato ou não, tá? Então, atentem-se, leiam umas instruções, vejam que realmente o texto está aí pedindo para você. Outros erros que também, infelizmente, atrapalham o candidato, o aluno, o estudante, são esses. Aspecto visual, qualidade da letra, aquela letra bem desenvolvida, bem traçada. A margem, que é um erro bem frequente dos alunos, ultrapassar a margem, tá? Essa margem aqui, o aluno perde uma nota bem significativa, porque isso não pode mais acontecer, principalmente porque vocês já estão cursando o 7º ano. Espaço entre as palavras, muitas vezes os alunos, para que o seu texto aumente, tá? Eles escrevem as palavras distantes das outras, tá? Muito cuidado com relação a isso. A pontuação, vírgula, ponto e vírgula, ponto final, ponto continuando, tudo isso é utilizado no texto e tudo isso causa um sentido. Facilidade de leitura, escolher termos simples, mas que não sejam chulos, mas que quando a pessoa for ler, ela entenda o que você escreveu. Não adianta você escrever palavras difíceis, quando as pessoas forem ter acesso ao seu texto, elas não entenderem de fato o que você quis dizer com aquele parágrafo, com aquela frase, com aquela ideia, com aquele argumento que você mencionou e desenvolveu ao longo do texto. E os períodos, muita atenção, precisa ter nexo, precisa ter sentido os períodos elencados ao longo do texto, certo? Outros erros mais comuns. Bate-papo, muito cuidado. Evite projeção de bate-papo, ou seja, escrever com estilo coloquial numa redação. Por exemplo, a guerra do Iraque foi duramente criticada. Vai daí que os americanos tiveram abalado seu conceito de democracia. Olha só o vai daí. Muito cuidado, vocês não estão em um bate-papo. Vocês estão escrevendo um texto, então precisa ter atenção. Precisa utilizar a norma padrão da língua. A expressão vai daí que e é da fala coloquial, devendo ser substituída por uma construção mais adequada, tá? Precisa ter bom senso. Evite construções complexas. Leia o texto pelo menos 3 vezes para ter a certeza de que ficou claro, preciso, tá? Exemplo, o Brasil, não obstante, está sendo na sua questão peculiar a toda introspecção viável dentro de extensão territorial e eficaz na construção de um país. Olha a quantidade de termos difíceis o candidato utilizou. Então, não há necessidade de fazer uso desses termos. Você pode escolher uma linguagem mais simples, mais acessível e trilhar uma ótima nota com aquele desenvolvimento, com aquela construção que você desenvolveu, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado todas as regras. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.